E aí pessoal, beleza? Bom, sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos que a gente está começando aqui hoje, onde a gente vai construir um joguinho simples, mas vai ser um projeto inteiro, do começo até o fim. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo desse canal, provavelmente você vai conseguir acompanhar, porque o projeto é simples, como eu disse, e a gente vai tentar colocar ele aqui de forma bastante didática, tá? Mas seria interessante, de repente, dar uma olhada em outros vídeos do canal, para já ter alguns conceitos. Eu destacaria aí o vídeo de colisão, que eu acho que só você vendo o vídeo de colisão você já vai ter material para acompanhar isso aqui com mais tranquilidade, tá? Então, o projeto que eu estou propondo aqui hoje é esse joguinho de nave aqui. Beleza? Não sei se dá para escutar a música aí. Ele tem tipo uma splash screen, né? Essa telinha que fica aqui na frente, você tem que dar enter para começar. Aí a minha navezinha, ela se move em duas direções somente. E o meu propósito é defender a Terra desses invasores alienígenas aqui. Tá? Então vejam bem, eu tenho aqui um contador que me diz quantas naves alienígenas eu acertei. Eu tenho aqui um avaliador de desempenho percentual. Você vê que quando eu erro um tiro, reduz o meu desempenho, né? E se eu deixar uma das naves passar ou uma das naves colidir com a minha, então a Terra é destruída, eu não cumpri com a minha missão de salvar a Terra, tá ok? Então a proposta é essa, o jogo é bastante simples, tá? E vamos lá, mão na massa aí que tem bastante coisa para fazer. Então, o único recurso que eu vou usar aqui vai ser esse sprite sheet que eu fiz no GIMP, tá? Que basicamente é um cenário aqui do universo, do espaço, com a Terra aqui no fundo, né? E aqui em cima meus personagens. Então, a nave espacial que eu vou controlar, uso a nave dos alienígenas, a explosão e o mísselzinho que eu disparo na nave dos alienígenas, tá ok? Então vamos criar aqui uma nova pasta, vou chamar de Batalha Espacial. Deixa eu arrastar minha imagenzinha aqui para dentro. Então vou criar um documento HTML que vai ser o meu index. E vou colocar minha estrutura de pastas aqui já, meu JS, onde vão ficar meus arquivos JavaScript. Uma pasta IMG, onde vai ficar o meu sprite sheet. Dentro da minha pasta JavaScript, eu vou criar um arquivo chamado script.js, que vai ser meu arquivo principal, onde onde o jogo vai acontecer efetivamente. E vou criar um chamado objects.js, onde eu vou criar as classes dos objetos que eu vou instanciar no jogo. Ok? Então vamos abrir isso aqui no editor de texto. Beleza? E vamos ao meu index. Só organizar isso aqui. Bom, o título do jogo vai ser Batalha Espacial mesmo. E aqui no meu body eu vou ter um div, que vai ser tipo o meu container, tá? Dentro desse div eu vou ter o meu elemento canvas. Meu elemento canvas eu vou criá-lo com 400 de largura por 500 de altura. Então, largura 400 e altura 500. Joia? E aqui no meu div eu vou colocar um CSS interno nele, style. E aqui eu vou determinar a largura dele, 400 pixels, igual ao do canvas, tá? A altura de 500 pixels, position relative, margem, isso mesmo, alto,
0 alto. Vou colocar aqui uma borda solid para a gente conseguir visualizar. E vou colocar um background color na cor branca. Tá joia? Então, vamos ver se já dá para visualizar aqui no navegador. Beleza, tá aqui então. Meu canvas está aqui dentro, né? Aqui na verdade eu estou visualizando o container e dentro dele está o canvas. Só vou fazer mais um detalhezinho aqui. Coloque um top. Vou colocar 50 pixels no topo. E o body eu vou colocá-lo com a cor preta, para dar aquela escurecida em volta, né? Vamos usar o comando aqui, ó, bg color. Nem sei se ainda se usa isso, mas eu vou usar. Hashtag 000, que deve ficar com corpo preto. Beleza? Vou ver aqui F5 para atualizar. Pronto, joia. Maravilha. Vamos então ao JavaScript, né? Deixa eu fazer a referência aqui aos scripts. Então, script source. Vou referenciar meu objeto js, pasta js, barra objects.js, que é o meu arquivo, né, onde vão ficar as classes. Fecha script. E aqui script source js barra script.js. Fecha script. Maravilha. Então vamos ver se está funcionando. Aqui eu vou encapsular o meu programa dentro de uma função. Então function. E vou dar um alert ok aqui, só para ver se está tudo ok mesmo. Então vamos lá, F5 para atualizar, ok, está tudo funcionando perfeitamente. Então vamos lá, vamos começar a diversão, né? Primeira coisa que eu vou precisar vai ser do meu elemento canvas. Eu vou criar aqui uma variável CNV, que vai receber document.carrySelector. Vai selecionar o que do meu documento? Vai selecionar o canvas. E vou precisar de uma variável, que vai ser o meu contexto de renderização 2D. Vai ser uma variável, vou chamar de ctx, de context, que ela vai pegar do meu canvas, o getContext, o contexto bidimensional, né? Então getContext 2D. Ok? Então vamos ver se está certinho isso aí. Aqui, ó, ctx, vou dar um alert mostrando o que é o meu ctx. Aqui, ó, objeto de renderização bidimensional do canvas. Isso aí. Maravilha? Então vamos lá. Vou colocar aqui meus recursos do jogo. Para facilitar a visualização, vou dividir aqui o meu arquivo em dois blocos principais, um de recursos e um de funções. Okay? Então as funções vão ficar aqui para baixo. Maravilha. Então deixa eu dar um espacinho aqui. Então o recurso do jogo que eu vou precisar de básico mesmo, né? Das entradas. Já vou. Isso aqui tudo a gente mais ou menos já viu em outros vídeos, né? As entradas são o quê? São umas constantes que eu vou colocar, que eu vou associar às teclas aqui do teclado, né? Então, variável, vou chamar de left, que vai receber o valor 37, que é o valor da tecla, né,
dessas setinhas aqui 37. Vou ter a minha right, que ela é a 39. Eu vou usar nesse jogo o Enter. O Enter ele é o 13. E vou usar o espaço, chamado Space, que ele é o 32. Ok? Então essas são as teclas que eu vou usar no jogo. Vou precisar também de variáveis para as minhas direções. São as direções para onde a nave vai se mover, né? Então aqui, ó, vai ser o movement left, que vai receber o mesmo valor inicial do movement right, que vai receber false a princípio, porque a nave vai estar parada. E aqui nesse projeto a gente vai entrar com um conceito novo que a gente ainda não viu aqui no canal, que são os estados do jogo. Tá? Então, os estados do jogo. O que são os estados do jogo? A gente vai ter uma estrutura aqui, uma função, que ela vai determinar o comportamento, né, as ações do jogo de acordo com o estado que vai estar sendo armazenado na variável. Então, assim, quando o jogo estiver carregando, então eu vou estar no estado loading, que vai ser o estado descarregando os recursos do jogo. Quando eu estiver jogando, vai ser o estado playing. Se o jogo estiver parado, né, pausado, vai ser o estado paused. E depois do game over vai ser o estado over. Então aí cada estado desse vai determinar um comportamento para o meu programa. Tá bom? Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável loading, vai receber 0. A variável playing vai receber 1. Paused vai receber 2. E over vai receber 3. Ok? Então, na verdade, associando os nomes a esses valores fica mais fácil para trabalhar, né? Que em vez de eu ficar decorando que o 0 é loading, que o 1 é playing, então eu descrevo literalmente qual é o estado do jogo e a gente trabalha com valores numéricos, que dá uma segurança para o sistema. Beleza. E já declaro aqui uma variável GameState, que vai ser a variável que eu vou usar para avaliar, recebendo o loading, porque o jogo, quando ele começar, ele vai estar no estado de carregando os recursos do jogo. Né? Vou colocar aqui também minhas entradas, né? Os meus listeners. Que são as entradas, os comandos de entrada, efetivamente. Então, vamos colocar aqui quando eu pressiono uma tecla, né, que vai ser o meu window.add event listener. E aí, o evento vai ser o meu key down, que é na hora que eu pressiono a tecla, que é o key down. Tá ok? Então ele vai disparar uma função, function, e vou passar aqui o atributo false para ele não receber outros comandos de outras funções simultaneamente. Não que haja muito risco disso acontecer, mas dá uma segurança maior. Então essa minha função ela vai receber um evento por parâmetro, né? E aí eu vou criar aqui dentro uma variável key que vai receber o código desse evento que foi disparado. Key code. Vamos ver se aqui está funcionando direitinho. Vou dar um alert aqui no meu key para ver o que ele está recebendo. F5 para atualizar. Aqui quando eu clico para a esquerda na seta 37, para a direita 39, o Enter que é o 13 e o espaço que é o 32. Nossos comandos estão todos funcionando perfeitamente. Então ele está jóia, né? Para a gente trabalhar então com essas entradas, eu vou usar aqui a estrutura switch para selecionar esse valor que está armazenado no key, que é o código de entrada, e vou dizer aqui que caso esse valor seja o da tecla left, case left, então o meu movement left vai receber true e break.
caso o valor digitado tenha sido o da tecla Right, então o meu movement Right vai receber True. E Break. Bom, por enquanto eu vou deixar só esses aqui. Depois, quando a gente for tratar a questão do Enter e a questão do espaço, né, que vai ser quando a gente for programar a nave para dar tiro e tal, a gente vê os outros. Nesse vídeo, a minha meta nesse vídeo aqui é colocar o cenário no jogo e fazer a navezinha se mexer para um lado e para o outro. Tá? O resto a gente vai lidando ao longo de outros vídeos aí. Então, se eu adicionei os eventos de quando eu pressiono a tecla, agora eu tenho que ter os eventos de quando eu solto a tecla. Ok? Tá aqui, vai ser o Key Up. Então, é a mesma ideia, na hora que eu soltar uma tecla, ele vai receber um evento com um código de evento. E se for o da tecla Left, então a minha tecla Left vai receber false, meu movimento Left, né, vai receber false. E se for o do Right, ele vai receber false. E aqui eu já posso cuidar do Enter, né? Case Enter. Então, se eu pressionar o Enter, na hora que eu soltar, ele vai disparar aqui uma função que ele vai avaliar o seguinte, né? Se o meu game state for diferente de play, então meu game state vai receber o valor play. Se não, o meu game state vai receber o valor paused. Então qual é a ideia aqui, né? Eu começo o jogo no game state, né? O game state ele vai estar como load, que eu vou estar carregando meus recursos. Depois que eu terminar de carregar os recursos, aí eu vou jogar o game state para o valor paused, que ele vai estar parado. Vai estar aquele splash screen na tela lá. Aí se eu apertar a tecla Enter, ele vai receber o valor play, que eu vou começar o jogo. E ao longo do jogo, se eu apertar a tecla Enter de novo, aí ele vai ficar pausado. Tá ok? Beleza, então vamos partir já aqui para as funções. Já vou colocar alguma coisa de função aqui. Vou colocar a estrutura basicona de função que a gente já tem, né? Que é o function loop, que é a função que vai ser executada 60 vezes por segundo para dar a nossa sensação de continuidade no jogo. Né? Nessa função eu vou ter o meu request animation frame, que é a função responsável pela execução do loop, efetivamente. Eu vou passar a função loop, ela a própria, né? Então vai ser uma função autorrecursiva, e vou passar o meu objeto canvas como parâmetro. Vou ter ainda minhas funções update, que é a função que vai ficar responsável por atualizar os elementos do meu jogo, e a função render, que é a função que vai ficar responsável por desenhar os elementos do jogo na tela. Então, aqui no loop, normalmente aqui no loop, até agora nos vídeos que a gente viu, eu chamaria direto o update para atualizar o jogo e o render para renderizar o jogo, para desenhar os elementos na tela devidamente atualizados e dar a sensação aí de fluidez do jogo, né, de movimento, de interatividade. Só que como a gente está trabalhando aqui com essa questão de estados do jogo, então eu vou ter que avaliar esses estados antes de chamar alguma outra coisa. Então, vamos ver aqui, ó, define as ações com base no estado do jogo. Então eu vou usar aqui uma estrutura switch e eu vou selecionar o game state. Tá bom? Então caso o game state seja o loading, então nesse jogo aqui, como tem muito pouco recurso que eu vou utilizar, ele vai carregar rapidinho, não vai dar nem tempo da gente perceber.
Então eu só vou usar aqui um console.log, que ele vai escrever no console lá, né? Vai escrever o quê? Vai escrever loading. Só para a gente ter mesmo esse feedback aí. Break. Caso seja o play, né? Caso o meu estado de jogo seja play, então eu vou chamar a função update, que é a função responsável pela atualização dos elementos do jogo, e break. Tá bom? A princípio vai ser só isso aqui, depois a gente adiciona outros estados do jogo, trabalha com outras coisas, resolve o game over, por exemplo, tá? Mas isso mais para frente. E depois de resolvido o que eu vou fazer do jogo, eu vou renderizar o jogo de acordo com essa ação. Então eu vou printar na tela aquilo que ficou resolvido aqui no meu switch, né? Quer dizer, eu defini qual é o estado do jogo e vou printar o resultado, né, a ação correspondente a esse estado de jogo na tela. Tá ok? Então, vamos ver se está funcionando. Vou chamar aqui o render, por exemplo. Vou dar aqui um alert. Chamar um ok aqui. Vem aqui. Opa. Faltou o quê? Faltou chamar o loop primeiro, né? Que em momento algum do jogo eu estou chamando o loop. Então eu tenho que dar essa primeira disparada aí no loop. Ok, F5 para atualizar, tá lá então chamando infinitamente o meu render. Então tá jóia. Bom, eu vou precisar de mais uns recursos, que vai ser aquele sprite sheets que eu mostrei lá na frente, né? Então vamos colocar aqui já meus arrays, tá? Arrays, como eu já expliquei em outros vídeos, são estruturas que armazenam uma série de outros dados dentro delas, que podem ser acessados através de índice, tá? Então é como se fosse uma lista de elementos. Então eu vou criar aqui um array de sprites. Opa! Sprites. E assim eu defino que isso aqui vai ser um array, porque eu vou ter vários sprites, né? O cenário vai ser um sprite, a nave vai ser um sprite, os alienígenas vão ser sprites. Então eu vou ter que gerenciar isso aí através de um array. E vou ter aqui um assets to load, que vão ser meus recursos a serem carregados. E é esse array aqui que eu vou usar para gerenciar esse carregamento de recurso. Ok? Então, vou inserir mais o que, mais o que. Vou botar aqui a minha imagem, que vai ser aquele sprite sheet, tá? Então, eu vou ter um objeto img. Aqui a variável img vai receber um novo objeto image, né? Vou associar um evento a esse objeto, imagem, tá? Então, image.add event listener. E esse evento vai ser o load, vai ser o carregamento da própria imagem. Então, quando ele carregar a imagem, ele vai disparar um evento. O evento eu vou chamar de load handler, que vai lidar com essa questão do carregamento, tá? Passando aqui um false como parâmetro. Eu vou passar aqui a origem, né, do recurso. Então, image.source. A fonte dessa imagem vai estar naquela pastinha img, barra. O nome do meu arquivo, se não me engano, é img.png. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. img.png, perfeito. Então eu já criei o meu objeto imagem, adicionei aqui a ele, né, associei ao meu objeto imagem um evento que me diz quando esse objeto for carregado na memória,
ele vai disparar essa função loadHandler, que eu vou criar ali embaixo daqui a pouco, e disse que a origem dessa imagem vai ser nesse arquivo aqui, o img.png. Agora eu vou inserir essa imagem nos meus recursos a serem carregados, assets to load, ponto, push, img. Pronto, com isso eu inseri o meu objeto no meu array de recursos a serem carregados. E eu vou criar aqui um contador de recursos. Que, como eu disse, nesse programa aqui é só esse recurso que eu vou carregar, então vai ser uma coisa muito rápida. Mas em outros jogos maiores, né, a gente pode ter milhares de recursos aí a serem carregados, então eu preciso de uma variável para contar se todos os recursos que eu tenho para carregar no jogo, ou seja, né, tudo que tiver aqui no meu array assets to load, se já foi carregado. Então, eu vou criar aqui um loaded assets, que vai começar avaliando zero, porque por enquanto, né, no estado inicial do jogo, nenhum recurso foi carregado ainda. Ele começa a executar o programa e vai carregando recursos. Então vamos criar essa função aqui, o loadHandler. Vou pegar aqui nas minhas funções, vou criar aqui o function loadHandler. Essa função aqui vai ser disparada para cada recurso que for carregado. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai pegar a minha variável recursos carregados, né? Então vamos entender isso aqui. Para cada recurso que for carregado, ele vai disparar essa função. Então quer dizer que cada vez que um recurso for carregado, a minha variável contadora de recursos carregados vai ser incrementada em 1. Beleza? E aí eu vou fazer uma avaliação aqui, né? Se essa variável de recursos, contadora de recursos carregados, se ela atingir um valor que seja igual ao número de elementos que estão inseridos dentro do meu array assets load, então quer dizer, para cada recurso carregado eu disparo essa função loadHandler. Então, cada vez que eu disparo essa função, eu adiciono 1 na minha variável loadedAssets. Se eu chegar no momento em que o valor do meu loadedAssets seja igual ao número de elementos que estão no meu array de recursos a serem carregados, então isso quer dizer que eu já carreguei todos os elementos que eu tenho que carregar para o jogo. Aí eu vou remover o meu listener do recurso. Então, remove event listener. O que eu vou remover dele? Eu vou remover aquele evento load com a função loadHandler false. Aqui eu passo a assinatura igual à assinatura da função quando eu inserir o event listener. Então, e vou iniciar o jogo. Vou botar aqui, ó, inicia o jogo. Iniciar o jogo quer dizer o quê? Jogar o meu game state no paused. Porque o meu game state, a princípio, quando ele estiver no paused, ele vai exibir aquele splash screen. Tá ok? E aí, no loop, né? Você vê, eu vou executar esse load handler e aí o meu loop vai identificar que eu estou no loading a princípio, né? Então ele vai tentar aqui com a mensagenzinha loading. Na hora que eu carregar todos os recursos do jogo, ele vai mudar o game state para paused. Aí ele vai executar conforme o paused. E aí o paused eu vou mudar quando? Quando eu clicar no Enter. Né? Que na verdade quando eu liberar a tecla Enter, ele vai ver aqui, se o game state for diferente de playing, então ele vai passar o game state para playing. Se não, ele vai passar para pausa. E aí sim eu vou chegar no meu loop e ele vai ver aqui, opa, agora está playing. Aí vai chamar minha função update. Tá ok? Vamos ver se já dá para testar isso aqui. Minha imagem já está referenciada aqui, tá, eu acho que dá para testar. Então eu vou jogar aqui no meu update. Deixa eu tirar isso aqui do render. Eu vou chamar minha função update ok aqui, vou dar para mensagem
update. Pronto, vou dar a mensagem update ok. Ok, vamos testar lá no programa, dá um F5 para atualizar. Você vê, por enquanto não está nada, porque ele deve ter carregado os recursos e deve estar no pause. Então se eu der Enter aqui, ó, ele aparece update ok. É como se estivesse no splash screen e na hora que eu dei Enter, ele começou o jogo efetivamente. Tá ok? Ficou claro isso? Aí ele vai ficar chamando a função update direto aqui. Bom, legal. Agora então eu vou tentar inserir a minha navezinha no cenário, né, e colocar os movimentos para a navezinha. Então, tanto a minha nave quanto o meu cenário eles vão ser sprites e os sprites vão ser objetos dentro do meu jogo. Então eu vou ter que vir aqui na minha função objeto e criar minha classe objeto. Então vou criar aqui, ó, variável sprite recebe function, vai ser uma função construtora, tá? Onde eu vou ter alguns atributos aqui. Vou ter o meu source x, que é a posição x da origem da imagem que vai ser capturada. E ela vai receber o seu valor do parâmetro source x. Eu vou ter o source y, vai ser a origem em y da imagem que vai ser capturada lá no meu sprite sheet. E para você entender melhor, eu não vou explicar isso nesse vídeo não, porque eu já expliquei isso profundamente, detalhadamente, no vídeo sobre animação. Exatamente como é que funciona essa questão de captura da imagem no sprite sheet para ser exibido na tela. Tá? Então aqui eu vou passar isso batido. E se você não sabe exatamente como funciona, eu recomendo que você dê uma olhada no vídeo animação. Ok? Então eu vou ter, o meu objeto ele vai ter uma largura, né? Width. Que vai ser passada por parâmetros também. Ele vai ter uma altura, height. Que também vai ser passada por parâmetros. Ele vai ter uma posição em x. Vai ter uma posição em y. Ele vai ter uma velocidade de deslocamento em x, vou chamar de Vx, que a princípio vai ser 0, porque ele vai começar parado, e vai ter uma velocidade de deslocamento em y. Ok? Então, o x e o y eu posso passar por parâmetro também, porque não necessariamente, né, ele vai estar na origem, no 00 do meu canvas, quando começar o jogo. Posso começar o objeto em qualquer posição do jogo, da tela. Né? Então, esses aqui são os atributos básicos do meu objeto. Tá, okay? Uma posição em x para ele capturar a imagem no sprite sheet, uma posição em y para captura de imagem no sprite sheet, uma largura, uma altura, uma posição em x para ser exibido na tela, uma posição em y para ser exibido na tela. Uma velocidade em x para deslocamento, uma velocidade em y para deslocamento. E agora eu vou adicionar os métodos da classe. Vou dizer aqui no sprite.prototype.centerx vai receber a função function return this.x, a posição x dele, mais a metade da largura, this.width sobre 2. E o sprite.prototype.center recebendo function que vai retornar return
vis.i mais vis.height sobre 2. Então, essa função aqui vai retornar o ponto central do meu sprite, que ele é determinado pelo ponto inicial, onde ele está sendo desenhado, ponto no eixo x, mais a metade da largura dele, e essa função aqui vai retornar o ponto central na altura, em relação aqui ao meu eixo y, que é determinada pelo ponto y, onde ela começa a ser desenhada, na altura, mais a metade da altura dela. Tá ok? E vou adicionar aqui mais duas funções, prototype.halfWidth, que vai receber a seguinte função. Esse aqui é bem simples, ele só vai retornar a metade da minha largura, vis.width sobre 2. E finalmente prototype.halfHeight, recebendo a função return vis.height sobre 2. Beleza? Então essa é a minha classe que vai dar a estrutura básica dos meus sprites. Tá? Tenho aqui a posição origem em x para a captura da imagem no meu sprite sheet, a posição origem em y, a largura e a altura da imagem que vai ser exibido, a posição dela no eixo x, a posição no eixo y, a velocidade de deslocamento em x e em y que eu vou usar. E aqui são as funções, os métodos do meu objeto. Esse aqui vai retornar a posição do centro do meu objeto, na largura, a posição no centro em relação à altura, a metade da minha largura e a metade da minha altura. Tá, ok? Se você não entender isso aqui muito bem, eu recomendo novamente dar aquela olhada no vídeo sobre colisão, que isso aqui está bem explicadinho lá. Então com isso eu já posso instanciar meus objetos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar já a minha função de renderização, o render, e depois a gente vai inserir os objetos dentro do meu array de objetos, lá do meu array sprites. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na renderização vai ser limpar a tela. Então, ctx.clear_rect. Eu vou limpar a tela a partir do ponto 00 e vou limpar até a largura do canvas, width, e a altura do canvas. Ponto. Ou coisa. Depois disso eu vou ver se tem algum sprite para ser exibido. Então, if sprites.length for diferente de 0, então se houver algum sprite para ser exibido, eu vou exibir efetivamente meus sprites. Vou fazer uma estrutura de repetição aqui, for var i, variável i in sprites, ou seja, para todos os valores dentro do array sprites, eu vou criar uma variável spr que vai receber o sprite que estiver armazenado no índice i, e vou usar a minha função drawImage do contexto de renderização. Passando o quê? Passando a minha imagem, que é aquele sprite sheet, e passando as coordenadas que eu associei ao meu objeto, que são os parâmetros do meu objeto, os atributos do meu objeto, que é o spr.sourceX, que é a posição em x da captura do objeto, da imagem,
spr.source o ponto de captura da imagem em x e y, e aí eu vou dizer o tamanho da imagem que vai ser capturada, que é o meu spr.width e o meu spr.height. Então esses 5 primeiros parâmetros aqui são o seguinte: a imagem que eu estou referenciando para fazer a captura do meu sprite, a origem dessa captura em x, a origem dessa captura em y, o tamanho da imagem a ser capturada e a largura da imagem a ser capturada, né? E a altura da imagem a ser capturada. E agora eu vou desenhar essa imagem na tela. Vou desenhar na posição spr.x, spr.y, vou desenhar do tamanho, né? spr.width e spr.height. Beleza? Então os parâmetros da minha função drawImage são o seguinte: o primeiro parâmetro ele vai me dizer a imagem que eu estou usando como referência. Aqui no caso é o meu sprite sheet, né? Os 4 parâmetros que vêm depois, eles são referentes à captura da imagem, que é a origem em x e y da imagem que vai ser capturada e a largura dessa imagem e a altura dessa imagem. E os 4 últimos parâmetros são sobre a exibição na tela. A posição em x, a posição em y, a largura e a altura do que vai ser desenhado. Só que como a imagem que está sendo desenhada pode estar em movimento, né, e geralmente vai estar em movimento no caso do jogo, vale a pena a gente fazer o seguinte aqui, ó, usar um mathFloor, que é para arredondar o valor para baixo, na posição x e na posição y, para evitar problemas, né, na hora de exibir essa imagem se o valor for muito quebradinho. mathFloor. Isso aqui vai dar uma maior fluidez para a nossa animação. Bom, então a função de renderização a princípio é só isso aqui. Agora é só a gente inserir os nossos objetos, né? Eu vou colocar aqui os nossos sprites. Então vou criar aqui uma variável. Primeiro eu vou colocar o background, tá? Background. Então, vou colocar aqui, né? O background ele vai ser um new sprite. E aí eu vou passar por parâmetro aqui os atributos dele, né? Então vamos ver aqui quais são os atributos por parâmetro. É a posição em x e y da origem dele, o tamanho dele, a largura, a altura e a posição que ele vai estar sendo desenhado na tela. Então a origem em x vai ser 0, tá? Se a gente der uma olhada aqui na minha imagem, você vê que ele está colado aqui na origem da imagem mesmo, vai ser 0. Tem um espaço aqui em y, você está vendo? E esse espaço aí eu te digo que é de 56 pixels. Como a gente já tinha definido lá no começo, ele tem 400 de largura por 500 de altura. E ele vai ficar na posição 0, 0 mesmo. Ok? Beleza, já criamos aqui o nosso sprite background. Aí é só adicioná-lo no nosso array de sprites aqui, usando a função push. Pronto, inseri meu background no meu array de sprites. Com isso, já está sendo exibido o fundo da minha imagem. Beleza? Então isso aqui foi o meu cenário, né? Cenário. Agora eu vou adicionar a minha nave, tá? A minha navezinha. Eu vou chamar ela de Defender, pode ser? Ok. Então minha nave Defender, ela vai ser um novo
sprite também, assim como o cenário, ela também é um sprite. E aí vamos ver lá no sprite sheet, o ponto de captura dela é aqui no 00 mesmo. Ela tem 30 pixels de largura e 50 pixels de altura. Então vamos colocar lá, ponto de captura dela 00, é no eixo, 30 de largura por 50 de altura. E eu vou começar ela no ponto, eu quero que ela fique lá embaixo da tela, no centro da tela. Sim, eu poderia colocar uma função aqui para resolver isso para mim sozinho, mas eu vou na matemática mesmo. Eu tenho 400 de largura da tela, então a metade 200, menos a metade da minha largura, menos 15, né? Então eu vou colocar ela no ponto 185 em x. Em y eu tenho 500, menos os 50 dela, 450. Ok? Então 00 na captura, largura, altura, ela vai ficar no ponto 185 por 450. Vou adicioná-la ao meu array de sprites, sprite.push, minha defender, e se eu for lá na tela agora já deve aparecer para mim. Tá lá então a minha navezinha. Agora é só fazer ela se mover. Então eu vou aqui na minha função update, que é onde eu faço a atualização dos elementos do meu jogo, e digo assim que se o meu movement left for verdade e o meu movement right for false, movement right, então a minha nave defender.velocidade em x vai receber movimento para a esquerda, valor negativo em x, né? Vamos botar menos 5. Ok? Vou dizer que se meu movement right for verdadeiro e meu movement left for false, então a velocidade em x dela vai receber 5, que é o valor positivo. E para parar a nave, né, se meu movement left for false e meu movement right também for false, então a velocidade em x dela vai receber 0, para ela ficar parada. E agora eu vou atualizar a posição da nave em relação à tela. Então deixa eu comentar aqui. Move para esquerda. Move para a direita. Para a esquerda, para a direita. E aqui para a nave. Vou ver aqui, ó. Atualiza a posição. Então eu vou dizer aqui que meu defender.x, a posição em x dela, ela vai receber. E aí eu vou usar aquela estrutura para limitar a posição da nave às fronteiras da minha tela. Então ela vai receber, usar a função math.max, que já foi explicada no vídeo sobre colisão, se não me engano. Ela vai receber o maior de dois valores. O menor valor que eu posso receber é 0. Então qualquer valor menor que 0 vai ser o outro valor que vai ser passado para ela. E o outro valor vai ser math.min, vai ser um menor também entre dois valores. Sendo que o maior valor possível vai ser o tamanho do meu canvas, canvas.width, menos a largura da minha nave, defender.width, e o outro valor vai ser a posição dela, defender.x, mais a velocidade de deslocamento dela, defender.vx. Ficou claro aqui então? A posição x dela vai receber um valor que vai ser o maior entre duas comparações.
ou 0, quer dizer, qualquer coisa que for menor do que 0, quer dizer, qualquer coisa que saia da tela para a esquerda, ela vai receber 0, então está limitando a posição dela ao limite esquerdo da tela, ou então o maior entre duas comparações aqui, sendo que eu vou trazer o menor dos valores. Então, o maior valor que eu vou aceitar vai ser a largura da minha tela, menos a largura da minha nave. Isso aqui limita o deslocamento da minha nave em relação à margem esquerda da tela, à margem direita da tela, desculpa. Ou então vai receber a própria posição em x dela mais a velocidade de deslocamento. Tá ok? Então, com isso, se a gente for aqui no jogo, dá um F5 para atualizar, você vê que ele não move ainda. Por que não move? Porque eu tenho que dar Enter para começar o jogo, lembra? Então, apertei Enter e agora eu consigo mover a minha nave. Só que ela está movendo para um lado só. Por que ela está movendo para um lado só? Ah, porque eu coloquei errado aqui. Se movement left for verdade e movement right for mentira, e aqui tem que ser se movement right for verdade e movement left for mentira. Salvei, atualizei, dá Enter, pronto, agora ela está com um deslocamento legal. Porque ela está limitada aqui na esquerda e na direita. Ok? Então desculpem aqui o vacilo, tá? O comando é esse aqui, ó. Se o movement left estiver armazenando o valor true e o movement right estiver armazenando o valor false, que aqui vai ser invertido pela minha exclamação e vai virar true também, aí eu adiciono, que aqui é o subtrai 5, né? Quer dizer, eu associo o valor menos 5 à minha velocidade de deslocamento, para ele mover para a esquerda. E aqui o movement right ele tem que ser true e o movement left tem que ser false. Tá bom? E se nenhum dos dois for true, aí eu paro a minha nave. Né? Vamos ver aqui, ó. Se eu tiro o dedo da tecla, nenhum dos dois é true, então minha nave para. Tá ok? Então, por hoje, eu acho que isso aqui já é o bastante, já ficou bastante extenso esse vídeo. Vou dar continuidade no próximo vídeo, onde a gente vai aprender a fazer a nave atirar. Tá? Vamos aprender como adicionar ali os disparos, uma rede de disparos, como que a gente trata isso. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, inscreva no canal, tá bom? E a gente continua isso aí daqui a pouco. Valeu, tchau!